Olá, impactados e impactadas, tudo bem com vocês aí? Hoje estamos aqui transmitindo novamente pelos nossos estúdios aqui da TV Artes em parceria com a Unifage e, claro, retransmitindo aqui a nossa querida TV Cultura, Fundação Padre Anchieta, aqui no Centro Universitário de Jaguariúna, na rua Amazonas 504, onde nós temos o Campus 1 e onde tudo começou aqui na história da instituição. E hoje nós trazemos aqui uma figura que é extremamente inteligente, extremamente emblemática e que traz hoje aqui, por residir em Jaguariúna, está aqui na nossa região, um pouco do seu conhecimento para falar a respeito de direito, casos pitorescos e também, claro, dar uma força, influenciar e também fazer com que aqueles que têm hoje vontade de fazer o curso de direito possam sim também conhecer um pouco mais da carreira dentro do Poder Judiciário. Eu tenho aqui a honra de falar com o nosso querido amigo, nosso querido desembargador Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho. Muito obrigado, Maurício, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Flávio. Maurício, para todos os nossos convidados, eu sempre faço uma pergunta. Quem é Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho? E aí você fica à vontade para falar onde você nasceu, como é que foi a tua criação, como é que você foi escolher o direito na sua vida e como é que isso acabou, na verdade, acontecendo de uma forma ou de outra. Obrigado pela pergunta, Flávio. Eu diria que na atividade profissional eu sou um juiz criminal, porque ingressando na magistratura em 1990, desde 1995, eu judico na área criminal, somente na área criminal. Então, agora, como ser humano, como pessoa, eu diria que eu sou um esperançoso realista para plagiar Ariano Suassuna, de quem eu gosto muito. É muito fã? Sou, confesso que sim. A obra é maravilhosa. E fala pra gente como é que foi essa sua trajetória. Você é natural aqui da região, natural de São Paulo? Então, Flávio, meu pai era delegado de polícia. Certo. E foi o primeiro delegado de carreira da cidade vizinha aqui de Santo Antônio de Posse. Santo Antônio de Posse, a gente está vendo, ó. Você que está aqui na FAGE, estudante de Santo Antônio de Posse, o doutor Maurício tem aqui as raízes. Pertinho. Isso, exatamente. A família da minha mãe, quando veio do Líbano, se radicou lá. Minha mãe nasceu lá, meu pai foi o primeiro delegado de polícia de lá, conheceu minha mãe. E se casaram, depois de algum tempo ele foi para outras cidades, foi fazer carreira, chegou a ser delegado-geral do estado de São Paulo. Então moramos em várias cidades e, na verdade, a partir de determinado momento em São Paulo, onde eu estudei. Por que o direito? Com certeza a influência do pai, que além de ser delegado também era professor universitário, lecionava processo penal. Que bacana. Gostava muito de estudar. Uma imagem forte que eu tenho do meu pai é ele estudando. E também tinha um cursinho preparatório para delegado de polícia. Para delegado de polícia, em São Paulo mesmo? Em São Paulo. Que bacana. Que eu fiz quando terminei a faculdade. Durante a faculdade eu fui investigador de polícia, depois, terminando a faculdade, eu fui delegado. Naquela época havia necessidade de ser delegado, promotor de justiça ou advogar por 2 anos para poder prestar concurso para a magistratura. Aí ingressei na magistratura em 90 e lá estou até hoje. Poxa, que bacana. Maurício, você fez o curso de Direito onde? Fiz na FMU em São Paulo. FMU, São Paulo. Faculdades Metropolitanas Unidas. E você, nessa época que estava fazendo a faculdade, já tinha essa sua definição sobre seguir a carreira no judiciário? Você queria ser também ali delegado como seu pai? Eu pensava, para ser sincero, eu pensava o seguinte: eu queria ser delegado de polícia, mas eu tinha em mente, era muito jovem, eu ingressei na polícia com 19 anos. Meu Deus. Como delegado com 24. Poxa vida. E na magistratura 27 para 28, acredito. Então eu pensava, vou ser delegado. Quando eu era delegado, eu gostava muito da atividade policial, mas como eu tinha sido investigador, eu gostava muito de rua. Mas a autoridade policial, se preza, tem que presidir inquérito. E com o tempo, eu tive certeza de que com a idade as coisas iam mudar, ia ser mais uma atividade administrativa do que outra coisa.
Eu falei, já que eu participo da primeira fase da persecução penal, por que não participar da segunda como magistrado? Foi isso. E aí foi isso. Foi isso. E fala para o pessoal, como é que essa questão da carreira dentro do Poder Judiciário acontece? Porque o pessoal tem muita dúvida, né? Principalmente quem está hoje estudando aqui na Unifad, está no comecinho do curso, eles têm, né, a visão das carreiras e tudo mais, mas muito influenciados às vezes pelas notícias ou principalmente por filmes televisivos que são normalmente relacionados a outros países, principalmente sistema norte-americano. Explica para o pessoal, para que eles possam, na verdade, ter a noção, como é que funciona a questão da carreira na magistratura hoje aqui no Brasil, ou, enfim, que é praticamente a mesma da época que você entrou. Com algumas alterações. Algumas alterações. Só, Flávio. O Poder Judiciário é uno, não é? Mas para facilitar, vamos usar uma linguagem simples, não é isso? Para facilitar a prestação jurisdicional, nós temos o judiciário dividido em magistratura comum estadual, comum federal. E temos os poderes, o judiciário especializado, que é o trabalhista, o eleitoral e o militar, não é? Eu pertenço à magistratura estadual de São Paulo. Você ingressa hoje como juiz substituto, você vai à entrância inicial, intermediária, final, e depois o Tribunal de Justiça como desembargador. Entendi. Esse é o topo da carreira? Sim. É o topo da carreira. E lá dentro do tribunal, você tem a possibilidade de estar dentro de algum outro tipo de órgão dentro, ou é tudo mais ou menos em conjunto? Tem um órgão especial? Pessoal, sim, o que é órgão especial? Como é que funciona? Sim. Você, quando se inscreve para promoção, por exemplo, você está perguntando na segunda instância, para desembargador, você se inscreve para determinada cadeira, não é? Que pode ser numa das sessões, uma das 3 sessões do Tribunal de Justiça. Sessão de Direito Público, Direito Privado e Direito Criminal. E você pode, por permuta, ou em caso de haver vaga em outras cadeiras, você pode se remover também. E o tribunal, como você já adiantou, é composto de um órgão especial. Um órgão especial que decide punições, decide promoções e outras funções também. Hoje em dia, parte desse órgão especial é eleito e parte é composta pelos desembargadores mais antigos, né? O órgão especial é composto de 25 desembargadores. 25. Qual é o total de desembargadores hoje no TJ? Nós temos mais de 320 desembargadores hoje. É o maior tribunal... Justiça do mundo, né? Do mundo. E número de processos e também, claro... número de magistrados. E falando em número de processos, é o tribunal que mais profere decisões no país. Que coisa... Uma grande carga de processos está em São Paulo, no país. Em quantidade e em complexidade, não é? E para o pessoal que quer prestar, por exemplo, o pessoal está terminando, está pensando agora em fazer direito, porque ele quer, na verdade, entrar na magistratura, quer ser um juiz, uma juíza. Hoje, como é que funciona para ele poder prestar o concurso? Porque parece que mudaram as regras em relação à questão de poder ter algum concurso de âmbito nacional que classifica para você poder fazer a prova. Sim. Tem algum tempo de estágio probatório? Como é que funciona? Quando eu ingressei na magistratura, eu já disse, havia necessidade de 2 anos exercendo outra função. Hoje, o período é de 3 anos. Com o Conselho Nacional de Justiça criado, foram estabelecidas determinadas regras. E dentre elas, essa que você já aventou agora, a necessidade de inscrição para um exame nacional. Mas nas justiças, por exemplo, na Justiça Estadual de São Paulo, você precisa ter os 3 anos no exercício de outra função, você presta o concurso de provas e aí então é aprovado. Olha, eu fico pensando sempre assim, né? O pessoal que está assistindo e que tem essa coisa relacionada ao direito, eles sempre têm essa tendência de gostar muito mais, quando eles entram pelo menos na instituição, talvez por esse mesmo motivo que eu falei da influência, né? Enfim, filmes, séries, etc. Da área criminal, da área penal.
Você vê isso hoje, o movimento do jovem e tudo mais, né? Ele está ainda com essa vibe de gostar mais do penal ou ele já entra aqui com outro tipo de noção, ele já quer... É muito variado, a meu ver. Eu tenho 3 irmãos, um que é procurador de justiça e 2 são delegados. O filho de um dos meus irmãos, que são delegados, ele gosta do civil, não é? Ele quer seguir carreira acadêmica e hoje está estudando para magistratura. Que bacana. Mas gosta do civil, civil, né? Que bacana. Maurício, e durante essa sua evolução na carreira, né? Você começa como juiz substituto, como você bem colocou, passa por algumas cidades, vai fazendo a substituição, depois acaba se tornando titular. Quais as cidades que você passou desde o início de carreira até chegar ao tribunal? Então, Flávio, como eu tenho raízes aqui, né? Eu falei, a cidade onde a família da minha mãe se radicou, então praticamente eu cresci aqui, na nossa região. Por isso, quando eu ingressei na magistratura, eu, como juiz substituto, fui designado para a seção, para circunscrição judicial de Caraguatatuba, e assim que houve possibilidade de remoção, eu me removi para a nossa Amparo. Amparo. Onde eu fui juiz substituto, você sabe muito bem disso. Lá nasci e conheci o doutor lá na época. Pois é. E lá judiquei nas comarcas da circunscrição, né? Que eram Pedreira, Serra Negra, Amparo, Socorro, só não havia Jaguariúna. Lindóias e Lindóia. Porque ainda e Águas de Lindóia, que havia sido inaugurada há pouco. Que era foro distrital. É isso mesmo. De Serra Negra. E aqui começou como foro distrital de Pedreira, né? De Pedreira. Logo em 98. Me lembro bem quando eu vim para cá, muito bacana. Depois, fazendo carreira, eu fui ser juiz de primeira entrância em Santa Branca e de segunda entrância em Sumaré. Já como titular? Como titular. Sumaré, onde eu permaneci por 30 dias. Porque houve a possibilidade de promoção e eu me inscrevi para outra. Que era uma comarca não muito concorrida, eu diria. Um pouco pesada. Sumaré? Não, depois de Sumaré. Depois de Sumaré. Suzano. Suzano Deixei grandes amigos lá, mas era uma comarca muito pesada. Vara pesada. Então foi possível em um mês de segunda entrância ir à terceira. Caramba! E depois fui auxiliar da capital. De auxiliar da capital me removi para Campinas. Cheguei em Campinas no final de 1999. E lá permaneci até setembro de 2015, quando me removi para o Tribunal de Justiça como juiz de direito substituto em segundo grau. Aí, em 2023, eu fui promovido a desembargador. Muito bom. 2023, que legal. Doutor, e nessas suas situações aí de passagem pelas cidades, a sua atuação, tem algum tipo de situação, caso que mais tenha marcado a sua carreira, que seja uma coisa para se poder contar, claro, né? Que o pessoal tem sempre curiosidade para saber. Aconteceu alguma coisa de diferente? Teve algum caso que marcou? Teve algo nesse sentido? Entendi, Flávio. Houve alguns casos de repercussão, mas se nós chegarmos a comentá-los, né, nós vamos lembrar de fatos que envolvem pessoas. Que são públicas. Então, eu aprendi muito cedo que o agente político, principalmente na área criminal, não deve se prevalecer ou se vangloriar com coisas que são penosas. Entendi. Não é? Entendi. Então, mas dá para lembrar de outros casos. Eu fiquei em São Paulo, quando auxiliar da capital, numa vara do júri, na segunda e também na primeira vara, muito tempo na segunda. E depois em Campinas, antes de conseguir instalar a vara, da qual eu seria o titular, eu também fiquei no júri por 5 anos. Então, ao todo, 10 anos de júri. 10 anos de júri. E o júri, como você sabe, traz umas pérolas, não é? Houve muitas, mas para eu me lembrar, me lembro de um júri que eu presidi, que o segundo tribunal do júri tinha como circunscrição judiciária a Zona Norte. Então, pegava o Carandiru, quando o Carandiru ainda existia. E no Carandiru, fato,
havia muitas mortes entre os presos, não é? Então, muitos júris do Carandiru, inclusive aqueles 111 mortos, o júri ocorreu no segundo tribunal do júri. Poxa vida. E me lembro de um júri que ocorreu no Carandiru e que o réu, quando foi apresentado para ser interrogado, eu não havia feito a primeira fase do júri daquele processo, só a segunda, que seria o plenário. Aí li os autos, eu vi uma conduta muito violenta, mais de um crime contra a vida. Aí é trazido o réu para ser interrogado em plenário. E o réu é trazido com algemas e com correntes nos pés. E era um homem alto, forte, muito forte, e que tinha no pescoço a tatuagem "Eu sou a morte", não é? Eu olhei e falei... Isso foi lá no próprio Palácio da Justiça? Foi no segundo tribunal do júri, que na época funcionava no Fórum Regional de Jabaquara. Nessa época. Depois ele foi para Barra Funda. Tá. Então, sou a morte. Eu olhei e falei, vamos fazer as perguntas. No que eu faço a primeira pergunta, o réu sorri. Eu falei, mas eu sou a morte, esses crimes bárbaros. Aí ele sorri. Eu falei, o senhor não quer responder? Ele falou, não, respondo. Então eu reparei que eu sou a morte, na verdade era uma pessoa que tinha um déficit e que praticava crime como quem almoçava. Entendi. Jantava. Tinha uma psicopatia ali que... Ele tinha limitações. Entendi. E ele não tinha nem noção, na verdade, de empatia, de nada disso, né? Era como se tivesse... Ele sorria. E houve outros, vamos lembrar. Houve um também no júri. Durante a instrução, a primeira fase, então, do procedimento do júri, na hora do interrogatório dele. Naquela época, o interrogatório ocorria antes da instrução, depois houve alteração, antes da oitiva das testemunhas, houve alteração legislativa depois. E ao ser interrogado, eu já tinha lido os autos, eu sempre tomo cuidado de ler os autos, e vi que havia um recorte de jornal onde o cidadão confessava a prática do crime e ele era fotografado com uma pistola numa das mãos e um saco de dinheiro na outra. E constava, como na matéria, o terror do Cangaíba. E lá ele confessava vários crimes contra o patrimônio, inclusive aqueles 2 crimes de homicídio, que ele teria praticado contra um casal. Um casal que teria se prontificado a fazer um trabalho, entre aspas, para ele ser agraciado na atividade profissional dele de praticar crime de roubo. Trabalho que você diz, na verdade... Mediante paga. Poxa, um trabalho espiritual. Mediante paga. Depois não deu muito certo, ele ficou sabendo que ele teria sido enganado, então ele foi executar o casal. Que coisa doida! Executar o casal na comunidade mesmo e deixou o casal por ali enrolado num cobertor junto a um lago, um pequeno lago, que havia e foi fácil localizar, né? E ele negava, mas aí eu falei, mas o senhor não é o terror do Cangaíba? Agora o senhor vai amarelar? Usei uma linguagem chula com ele, ele falou, não, o senhor tem razão, fui eu mesmo, matei os 2. Pegou na parte pessoal ali? A parte pessoal. Que doideira, e aí ele confessou. Ele confessou. Isso na fase de interrogatório ali no júri? Antes, na preliminar, na primeira fase? Na primeira fase do júri. A fase. Para o pessoal entender como é que funciona essas 2 fases assim, de forma mais, assim, enfim, condensada ou simples possível, se é que se pode falar. Os crimes contra a vida no nosso país, quem julga não é o juiz togado, não é? É o juiz leigo, é o jurado. Então, os jurados julgam crimes de homicídio, crimes de aborto, crimes de infanticídio, instigação e induzimento ao auxílio ao suicídio, são crimes que o jurado e não o juiz togado decide a respeito da responsabilidade penal. Então todos os crimes dolosos, intencionais contra a vida vão para o júri popular. Por quê? Porque outrora
quem praticava crimes contra a vida, principalmente o homicídio, era o cidadão comum, que por algum motivo desviava do freio inibitório existente na sociedade e praticava o ilícito penal. Isso não ocorre mais. Hoje a maioria dos crimes contra a vida ocorrem tendo como autores marginais contumazes, ou por tráfico de droga, ou por partilha em crimes contra o patrimônio, não é? Então mudou um pouco a razão de ser do cidadão comum julgar outro cidadão comum. Não é? Mas o espírito da lei é esse. É esse. E é constitucional isso, né, doutor? A previsão constitucional e no Código de Processo Penal. Então, no júri nós temos duas fases. A primeira fase, na verdade, nós temos a fase de investigação, que é a primeira fase. E a segunda fase da persecução, ela é dividida em dois momentos. Na instrução, com o juiz togado, promotor de justiça e defesa, e se houver indícios, houver elementos que possibilitem reconhecer no juízo de admissibilidade que aquele indivíduo que está sendo acusado da prática do crime efetivamente pode ter sido o autor do crime, ele é pronunciado para ser submetido a julgamento perante o júri, não é? Então, na dúvida, no júri, inverte-se a lógica. O raciocínio indúbio pro réu vira indúbio pro sociedade, né? Você sabe disso. Que legal. E aí nós temos a segunda fase do júri, que é o plenário, onde temos o juiz togado, os 7 jurados. A pronúncia, doutor, ela é uma espécie de denúncia. Eu diria que a partir da pronúncia, a acusação passa a ser o que consta da decisão de pronúncia. Entendi. Nós temos a denúncia, nós temos a decisão de pronúncia que pode acolher... Que é o juiz quem faz, né? A decisão de pronúncia. O juiz togado que profere. Legal. E ela pode acolher no todo ou em parte a acusação. Não é? E a partir daí, a acusação que vigora é aquela constante dessa decisão de pronúncia. Se não houver nenhuma dúvida e o juiz tiver certeza nessa fase preliminar, né, nessa fase já judicial preliminar, qual que é a conduta que ele vai adotar? Se ele falar, olha, de fato não foi essa pessoa, de fato não é a pessoa que está sendo acusada. Se não houver indício suficiente de autoria, prova da existência do crime, e embora a legislação fale em prova da materialidade, mas a rigor é prova da existência, porque a existência de um crime necessariamente não precisa estar acompanhada da prova material dela, não é? Se todos verem determinada situação e confirmarem essa situação no processo, independentemente, por exemplo, no caso de homicídio, do cadáver, haverá prova da existência do crime. É muito simples. Mas se não se localizar o cadáver... Mas veja bem, nós estamos num patamar e lá embaixo é o mar, não é? Todos aqui estão vendo N tubarões ali embaixo, não estão? Alguém é jogado daqui e ali e é visto ser comido pelos tubarões. Vamos ter o cadáver? Não. Nós não teremos a materialidade. Mas tem crime. Mas temos aí a prova da existência dele. Então, embora... O caso do goleiro Bruno? Também. Né? Também. É um exemplo. É um exemplo. Então, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, o cidadão irá para o plenário do júri, a não ser que ele seja inimputável. No caso do júri, em sendo o acusado do crime e havendo elementos indicando a autoria e a existência, como já foi dito, ele é absolvido sumariamente, absolvido impropriamente e recebe medida de segurança. A medida de segurança, na verdade, é uma internação que vai acontecer. Sim, nos crimes apenados com reclusão, a legislação prevê a internação. Nos crimes apenados com detenção, o tratamento ambulatorial. Mas, dependendo do caso, até nos crimes apenados com reclusão, dependendo, pode ser fixado o tratamento ambulatorial. Sim. E essa questão da absolvição sumária, ela na verdade é uma exceção, excepcionalíssima aí a situação. Vai depender de ser aquele que figura no polo passivo da relação jurídica inimputável. E dentro desse contexto todo, né, uma vez feita a decisão de pronúncia, ela passa então a embasar aquilo que vai acontecer até chegar no júri. Sim. É isso.
E como é que é composto o júri, que seria esse... Na verdade, o juiz é o júri, né? Sim, São esses indivíduos da sociedade que vão se investir nessa função. E aí, como é que fica isso? Como é que é feita essa seleção? Quantas pessoas são? Porque o pessoal tem aquela visão, como eu disse, né? Tem que ter 21 jurados, tem que ter... todo mundo tem que votar igual. Cada tribunal do júri tem um corpo de jurados próprio. Esse corpo de jurados, com o tempo, ele vai sendo alterado, não é? Outros ingressam, alguns saem, e nas sessões são sempre escolhidos 21 para cada julgamento. E no julgamento, dos 21, 7 são escolhidos, porque tanto a acusação quanto a defesa podem recusar alguns. Esses 7 escolhidos prestam juramento e, em via de regra, vão até o fim, julgando, absolvendo ou condenando. Eu digo via de regra porque há casos em que o júri, o conselho de sentença, né, pode ser dissolvido por alguma necessidade de produção de prova, porque o jurado tem dúvida, ou chegando ao cúmulo de dizer que não tem condições de julgar. E o julgamento dos 7 é feito depois que a acusação e a defesa fazem toda a parte deles, né, usando o promotor de justiça, o defensor fazendo a defesa, a réplica, a tréplica, e aí eles vão se reunir para poder julgar. Há necessidade de se ter uma decisão unânime, a decisão, como acontece muito, né, que a gente vê em filme, o jurado chegaram a uma decisão, daí eles abrem e falam, né, todo mundo igual, culpado ou não culpado, né, guilty or not guilty. Aqui no Brasil não, é diferente. É bem diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Não só porque aqui não há necessidade de que seja unânime a decisão, é por maioria, né? E porque, ao contrário do que se vê nos filmes, não há aquela surpresa, não pode haver aquela surpresa, aquela testemunha que chega de última hora e entra no plenário. Isso não existe, né? E aí pode ser por maioria, então pode ser 7-0, pode ser 4-3, 5-2, 4-3. 5-2 e tal. E dentro desse contexto todo, né, que a gente conversou, que é muito legal, e a gente vai viajando aqui, lembrando de um monte de coisa. Essa instituição do júri hoje, né, dentro da sua concepção, ela cumpre a função para a qual ela foi, né, lá atrás criada, instituída? Eu diria o seguinte, Flávio, na época de faculdade, eu sempre digo isso, eu achava o júri uma coisa, para usar um termo forte, uma excrescência, não é? Você vai permitir a jurados leigos que decidam a vida de um cidadão. Por ironia do destino, eu fui designado para o júri quando auxiliar da capital e lá permaneci 5 anos. Quando venho para Campinas para instalar uma vara, não havia condições de fazê-lo, porque o prédio não comportava, não é? E ficamos 5 anos no júri, esperando que o fórum fosse transferido para a cidade judiciária. Então, 10 anos, de 35 anos, eu permaneci no júri. Caramba. E lá, Flávio, eu percebi o seguinte: em muitos casos em que havia prova da autoria, e embora o magistrado técnico fosse obrigado a condenar, mas no íntimo dele ele absolveria, o tribunal do júri absolvia. Entendi. Porque o júri não precisa justificar a decisão dele, e o magistrado otorgado precisa. Eu tenho que fundamentar tudo que eu decido, não é? E o leigo não. Não. E em casos em que não havia uma prova plena, mas o seu íntimo, a sua convicção, a sua experiência, deixa claro que ele era o autor, e o júri condenava. Que coisa bacana. Não é? Nossa. Embora houvesse casos em que seria o caso de condenar e absolver, e havia hipóteses em que seria o caso de absolver e condenar. O que acontecia mais? Sim. Qual acontecia mais? Eu diria que mais em casos de que havia indícios fortes de autoria e o tribunal do júri absolvia. E absolvia. Puxa vida. Porque entendia que era um caso de absolver mesmo ele tendo sido autor. Entendi. Por N fatores, pelas circunstâncias. Entendi. Não é? Agora, foi aquilo que eu falei com relação à instituição do júri. Ele foi criado numa época em que os crimes de homicídio eram praticados por cidadãos comuns.
não por Não como marginais. derivativo de uma facção, Sim. de um time de crime. Então houve essa distorção, há essa distorção hoje. Perfeito. Gente, papo maravilhoso aqui com o Dr. Maurício. Fico muito, muito feliz, doutor, de ter vindo aqui hoje, falar um pouquinho com a gente, dar um pouquinho desse conhecimento sobre a sua questão de carreira na magistratura e também essa visão do Tribunal do Júri. Falar um pouquinho para o pessoal, atuação no âmbito penal. Eu passo então para que você possa se despedir, falar suas palavras aí para o pessoal e dar aquele conselho para quem está querendo hoje vir fazer direito ou quem já está fazendo direito aqui na Unifage. Dr. Marcelo, um grande abraço, professora Camila, todos eles. E falar para eles, olha, é legal, não é legal? Porque a galera tem muito essa visão e essa necessidade, né, às vezes, de ter alguém que está lá dentro de uma composição de um cargo tão importante, falando para eles, né, que não é fácil, mas é possível. Eu espero que tenha sido profícua a nossa conversa. Foi maravilhosa, fantástica, muito boa. Para os alunos do direito. Eu diria que eu sou entusiasta, Flávio, de um Estado forte. Hoje em dia a gente ouve muito falar em diminuir o Estado a todo custo, não é? Eu sou entusiasta de um Estado forte que pense na coisa pública e entendendo-se a coisa pública como o interesse público do cidadão. E as instituições públicas que a rigor tornam isso efetivo, não é? E sem elas, se a sociedade não é perfeita com elas, imaginemos sem elas, não é? Toda instituição tem que ser preservada, tem que ser respeitada, mas tem que se dar ao respeito. Então, toda instituição que tem um poder correcional forte nela, uma corregedoria forte, é uma instituição mais preservada. Por vezes, há instituições, eu confesso, aquelas mais ligadas ao executivo, isso não ocorre com tanta clareza, não é? Por interesses políticos outros. Mas eu confesso que eu sou um entusiasta da carreira pública, do Estado, de um Estado forte que preserve a coisa pública, o interesse público para o cidadão, porque é inegável que quem precisa dessas instituições, quem é? É o menos favorecido, são as classes menos favorecidas. O poder econômico não precisa de uma justiça forte, não precisa de uma polícia forte, não precisa de saúde pública, não precisa de educação pública. Quem precisa disso é a classe menos favorecida para ascender, não é? Então, quando eu ouço falar de um Estado menor, isso me arrepia, para ser sincero. E às vezes eu ouço isso por parte de quem, quando a coisa aperta, procura o Estado para resolver. A pandemia, por exemplo, e em outras situações que a gente está cansado de ver. É isso que eu queria dizer. Obrigado, gente. Muito obrigado, doutor Maurício. Obrigado pela presença, pela gentileza de ter vindo aqui hoje na nossa querida Unifage. E a você aí, meu querido impactado e minha querida impactada, fiquem muito bem aí em casa e que nós nos encontremos em breve em mais um Papo de Impacto. Muito obrigado e fiquem com Deus.